Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD, a última EBD do ano, né? Nossa última EBD do ano. E nós vamos falar hoje sobre um assunto um pouco delicado, mas um assunto muito importante, né, de se falar. Né? Nós vamos falar sobre um profeta bastante conhecido também, né? Um profeta bastante conhecido dentro da Bíblia, né? E a gente conhece muito ele, fala muito sobre ele, que é Daniel. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia desde já no livro de Daniel 6, né? Vamos falar sobre um episódio bastante aí conhecido na vida de Daniel, né? Que é o episódio da Cova dos Leões, e vamos falar sobre, né, o tema da lição vai dizer: Daniel, quando a adversidade é a difamação, ou é difamação, né? Vai contar um pouquinho sobre a história de Daniel e sobre um pouco como nós devemos nos comportar quando nós somos difamados, né? Que isso acontece um pouco no nosso meio. Então, eu te convido, você que está aí entrando aí, está se chegando, te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar e vamos entrar na lição. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque estamos, ó Pai, Pai, da Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa estar com as nossas vidas, abençoando, Pai, abençoando essa lição, Deus. O Senhor possa estar falando aos nossos corações, ó Pai. E que nós possamos aprender mais do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, né, Daniel, a lição vai falar sobre Daniel. Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, né? Ele pertencia a uma linhagem real de Judá. Então Daniel era alguém nobre, né? E quando a Babilônia tomou Judá e saqueou Jerusalém por volta do ano 587 a.C., Daniel tinha entre 12 e 16 anos e foi levado como cativo, como todos os outros jovens, né? Que também eram nobres. Mesmo estando, né, ali inserido nessa cultura pagã, né, Daniel ficou ali bastante tempo, né, foi levado e ficou bastante tempo ali, e mesmo estando inserido numa cultura pagã, Daniel ele não se corrompeu, né, ele se manteve temente a Deus, né, mesmo estando numa sociedade perversa, mesmo estando em um local de perversidade ali, e Daniel se manteve firme aos seus princípios, se manteve firme aquilo que ele tinha aprendido, né? Ali, como eu falei, ele vinha de uma linhagem real, vinha de uma linhagem de Judá, então ele é pertencente ao povo de Israel, ele era um hebreu, e ele, né, foi fiel àquilo tudo, todo o aprendizado da infância dele, né? Daniel tornou-se muito conhecido por causa da sua sabedoria e piedade, especialmente, né, na observação da lei mosaica. Vai falar um pouquinho em Deuteronômio 1, do 8 ao 16. Viveu mais de 90 anos e viu a queda do rei da Babilônia e estabelecimento do império do Medo persa. Então, Daniel ele pegou uma fase muito turbulenta, ele viu uma fase muito turbulenta. Ocupou posições elevadas sobre o reino de Nabucodonosor, Belteshazzar, Dário e Ciro. Desde o cativeiro viveu na grande Babilônia, tendo a vida irrepreensível numa corte corrupta. Embora fosse exilado, um estrangeiro, chegou ao cargo de primeiro-ministro. O maravilhoso é que sempre fiel a Deus. Então, Daniel, a gente pode ver um pouquinho da vida de Daniel, né, que ele ocupou cargos, ele pegou ali um período difícil do exílio, mas algo que aconteceu com ele foi nunca perder essa fidelidade de Deus, né? Perder esse contato com Deus, perder a visão de Deus para a vida dele. E é interessante porque a gente começa a pensar sobre isso e trazer para a nossa vida, é que
nós precisamos, né, olhar para a vida de Daniel e pincelar os exemplos, né, porque ele viveu numa época difícil, nós vivemos numa época difícil, mas ele foi temente a Deus. E quantos de nós hoje em dia, quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade, a gente não balanceia, às vezes não, até mesmo não cai, e deixando a fidelidade de Deus, deixando de ser fiel a Deus. Então é interessante pegar essa parte da história de Daniel e olhar com as nossas óticas e ver e colocar a nossa vida. Poxa, será que eu tenho sido fiel a Deus? Será que eu tenho sido fiel àquilo que Deus tem feito, né, na minha vida? Né? Mesmo das adversidades, eu tenho feito com que Deus tenha sido glorificado na minha vida. Então isso é interessante a gente pegar e ver essa parte. Né? O tópico 1 vai dizer: em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Né? Em função do tamanho do novo império, Dário escolheu 120 homens chamados de sátrapas, governadores, né, para o governo de seu reino. O rei também escolheu 3 homens para serem líderes dos 120. Então Daniel foi escolhido para ser um desses líderes. Então o rei Dário, observando a fidelidade de Daniel, que ele era diferente dos outros em função de sua sabedoria, de fazer o que era certo e por suas grandes qualidades, quis nomeá-lo líder sobre os demais. Os supervisores se enfureceram e, tomando pela inveja, ódio, decidiram conspirar contra Daniel, procurando manchar sua liderança, não obtendo resultados. Eles resolveram apelar para a lei do Deus que Daniel servia, com o intuito de fazê-lo cair em pecado contra o seu Criador. Né? Então a gente vê aqui Daniel já numa posição de destaque, pessoas tentando derrubar ele. Aí que entra, né, a questão da difamação, a questão de ser difamado e como Daniel se comportou nessa adversidade. Aí a revista continua: os sátrapas tramaram uma lei centralizando a pessoa do rei como se fosse um deus para prejudicar Daniel. Valeram-se de uma religião para armar-lhe uma cilada, mas falharam no seu propósito. Daniel se manteve firme e a boa mão do Senhor estava sobre ele, e a sua conduta era digna de honra. O profeta foi um exemplo de pessoa e buscou excelência em tudo que ele fazia, ou tudo que ele fez. Então a gente vê aqui pessoas tentando tramar contra Daniel, né? Tramando ali contra Daniel, e Daniel se mantendo fiel, né? Que é o episódio de Daniel 6, Daniel na cova dos leões, né? Eles ali tramaram, estipularam a lei, só poderia orar em nome do rei. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para Deus. Então, quando foi feita essa denúncia, Daniel estava ali orando e acabou sendo preso, e a pena era que se fosse jogado na cova dos leões. E ele acabou sendo jogado ali, e Deus foi fiel a ele. Né? Daniel se manteve fiel, e Deus foi fiel a Daniel. E aí eu inverto essa pergunta para a gente: quantos de nós temos sido fiéis a Deus, né, nesses momentos, nesses dias de pandemia? Quantos de nós temos sido fiéis quando a dificuldade aperta, ou quando muitas das vezes no nosso trabalho a gente, né, precisa se colocar e se impor como servo de Deus? Porque Daniel aqui, ele estava no trabalho dele, ele precisou se impor, porque aquilo ali era um trato que ele tinha feito com Deus, era algo que era a demonstração de fidelidade a Deus, o orar, o estar próximo de Deus ali. E ele não se negou, mesmo diante de uma lei, ele não se negou. Quantos de nós, muitas das vezes, diante de leis, diante de decretos, diante de alguma coisa que colocam sobre nós, a gente acaba se afastando de Deus e desistindo de Deus? Então, a gente precisa refletir sobre a nossa vida, olhando para a vida de Daniel,
sobre essas coisas. São coisas pequenas, mas são coisas importantes na nossa vida. Quantas das vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós somos atribulados e será que nós batemos o pé e permanecemos firmes e constantes, fiéis a Deus? Ou nós derrapamos? Não é bem assim, eu sou crente, mas... Então, a gente precisa olhar para a vida de Daniel e ver a excelência do caráter dele, ver aquilo que ele fez e aquilo que Deus fez na vida dele também. Deus deseja que você tenha uma vida abundante, né? João 10:10. Mas para isso você precisa buscar excelência em todas as áreas da sua vida. Não se acomode em apenas ser um frequentador de igreja ou um funcionário qualquer no seu trabalho. Busque crescer e aprender com os erros. Busque ser melhor cada dia, né? Isso é muito interessante. A gente buscar ser melhor todos os dias, né? Ser uma pessoa melhor. Todos os dias a gente buscar uma excelência na nossa vida, né? E não, também como crente não buscar ser apenas um mero frequentadores de igreja, pessoas que vão ali, sentam, cantam uma música, ouvem uma palavra, fecham os olhos quando alguém manda fechar os olhos para orar, lê um texto quando alguém manda ler o texto para orar, mas que isso possa ser algo mais além do que o nosso rito religioso, possa ser algo que transcende, que entra na nossa vida e que se torne um estilo de vida para nós, né? Deus está procurando pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas e boa índole. Uma pessoa de caráter tem palavra, é correta e sempre honra o nome que tem. Você pode perder bem, saúde, família, mas nunca perder o seu caráter. Então isso é bastante interessante, nós construímos um caráter de Cristo em nós, né? Construímos um caráter de Cristo. Como nós vamos construir um caráter de Cristo? Estamos mais próximo dele, né? Assim como Daniel estava mais próximo de Deus, nós precisamos estar mais próximo de Cristo. Tópico 2. Em meio à difamação, difícil manter o seu relacionamento com Deus. A fé revelada na nossa provação foi gloriosa. Nessa provação foi gloriosa. Daniel sabia que sua vida estava correndo risco. Mas o que esperar de um homem amadurecido na comunhão com Deus, né? Daniel, ele era maduro nessa comunhão com Deus, ele não abria mão dessa comunhão com Deus. Nós precisamos ser crentes maduros, que não abrem mão de uma comunhão, não abrem mão de estar próximo de Deus, né? Ele já havia experimentado atributos sobrenaturais, a saber, entendimento, a sabedoria acima de todos os outros sábios da Babilônia, revelação dos significados de sonhos. Seus amigos foram milagrosamente preservados dentro de uma fornalha, né? Presenciou o poder de Deus ao tratar com o poderoso monarca pagão, Nabucodonosor. Interpretou a inscrição feita na parede durante o reinado de Belsazar. Ao ter conhecimento que o edito tinha sido assinado, proibido qualquer petição a qualquer, se não fosse o próprio rei Dário, não se deixou dominar pelo medo, prostrou-se diante de Deus Todo-Poderoso, não mudou seus hábitos, orou como de costume. Daniel demonstrou uma disciplina diária, a qual o ajudou a discernir que não existia nada mais importante do que encontrar-se com Deus, ouvir a sua voz e não temer outra voz. Então, meus irmãos, o que tem sido importante na nossa vida? Essa frase final aqui é muito interessante, né? Ele viu que não havia outra coisa mais importante do que se encontrar com Deus, né? O que nós temos tratado como importante na nossa vida? Será que outras coisas têm roubado o nosso tempo com Deus? Outras pessoas? Outras atividades? Né? E Daniel, mesmo com um decreto muito interessante, focar nisso, porque mesmo com um decreto assinado, ele não abriu mão de se encontrar com Deus todos os dias. Todos os dias ele não abriu mão de se encontrar com Deus.
De fato, a oração é essencial em todas as áreas de nossa vida. Cultivar essas práticas relacionadas com Deus, tendo uma vida de meditação na palavra e oração, é um grande desafio necessário para manter os pés diante das adversidades. Então, né, é o segredo que a gente fala sempre, toda lição. O segredo para vencer todas as adversidades é meditando na palavra de Deus e uma vida de oração. Quer vencer as adversidades? Oração. Oração e meditação na palavra de Deus, que é o segredo para vencer. A intimidade com Deus faz com que Ele nos dê livramentos e nos abençoe o tempo certo, né? Então, Deus, Ele, no tempo certo, Ele vai nos dar um livramento. Basta nós nos relacionarmos com Ele em oração, em leitura, buscando a Ele. Tópico 3 vai dizer assim: em meio à difamação, decida não ceder. A difamação é uma arma potente de destruição capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais e físicos. Daniel não foi poupado da difamação, pois seus inimigos agiram com maldade, orquestrando e tramando nos bastidores. A calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar outras pessoas. A Bíblia nos afirma que Deus odeia a mentira e por isso o caluniador está em pecado. Mesmo que outras pessoas nos tenham maltratado ou falado mal de nós, não devemos usar isso como desculpa para caluniar. Jesus nos ensina em Mateus 5,44 amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. E isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes a gente só se coloca como vítima e a gente não vê quando às vezes a gente está falando mal de alguém, de um irmão, ou até mesmo de alguém que não participe do ciclo de igreja, né? Nós precisamos estar vigilantes para não sermos os caluniadores, para não sermos as pessoas que acusam, para não sermos as pessoas que difamam. Porque muitas das vezes nós acabamos sendo essas pessoas que difamam, que caluniam e que mancham a reputação de uma outra pessoa. Então, do mesmo jeito que nós não queremos que façam conosco, nós precisamos estar vigilantes para que nós não venhamos a fazer com outras pessoas, tá? E seguir aqui os conselhos de Jesus, né? Orar, amar os nossos inimigos e orar pelos aqueles que nos perseguem. Isso é difícil demais. Isso é difícil, muito difícil. Não vou negar para os irmãos, falar que não, irmãos, nós temos que amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Mas é algo que para nós é difícil, mas com relacionamento com Deus, com o buscar a Deus, quando estamos mais próximos de Deus, nós ficamos mais parecidos com Ele e conseguimos alcançar essas metas, fazer essas coisas. Porque quando nós estamos mais próximos de Deus, nós percebemos que as coisas fluem naturalmente, né? Aquilo que Deus pede flui naturalmente na nossa vida. Tá? Quando falamos mal de outra pessoa, estamos ofendendo primeiro a Deus, né? Estamos ofendendo primeiro a Deus, porque todo pecado é uma transgressão e um mandamento de Deus. Na Bíblia tem vários textos, Titos 3:2, Mateus 12:36, Provérbios 10:18 e tantos outros textos, né? E na lição ela deixou aqui 2 dicas, né, para responder com sabedoria quando fomos difamados. Eu vou ler aqui para os irmãos. Confiar sua reputação no Senhor. A primeira dica. Coloque sua preocupação na verdade, não na aparência, e não deixe o medo ser a sua motivação. Afinal, é no contexto da difamação que Jesus diz: não temais, não há nada encoberto que não haja de ser revelado, e nada oculto que não possa ser escondido. Mateus 10:26. E a segunda dica, ela diz assim: confrontar gentilmente o caluniador, face a face, né, com educação, né? Ali é estranho e assustador confrontar alguém, mas precisa ser feito. A atitude mais amorosa que você pode fazer por todos aqueles envolvidos, incluindo o caluniador, é gentilmente confrontá-lo,
pois é bom fazer um amigo ou uma pessoa que não são de confiança de ambas as partes. É pertinente estar com o espírito de mansidão e não colocar o outro em uma posição defensiva, buscando por falhas com o seu tom de acusação. Então, são essas duas dicas aí que a gente, que a lição vai compartilhar com a gente, que a escritora da lição vai compartilhar com a gente. E o Para Pensar e Agir, em suas atitudes diárias, você se julga agir com excelência? Qual a sua relação quando você é insultado, caluniado ou difamado? As expressões dessa vida separam você de Deus ou empurram você mais para perto dele? Então, são alguns questionamentos aqui que nós devemos fazer quando nós tivermos esse tipo de atitude, quando nós sofremos calúnia e difamação. Então, irmãos, nós precisamos estar com espíritos vigilantes, mais próximo de Deus, e também vigilantes para que nós não sejamos as pessoas que caluniam e que difamam, tá? Que o Espírito Santo de Deus seja com os irmãos, que os irmãos tenham um dia abençoado. Mais tarde estaremos ali celebrando ao Senhor, nosso último culto do ano, e que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima manhã e até mais tarde.